O fascínio do mistério e do perigo esconde-se frequentemente sob a superfície tranquila dos rios do mundo. Esta é uma viagem ao reino dos 20 monstros fluviais mais mortíferos. Criaturas que personificam poder, furtividade e, por vezes, armas letais que podem significar a perdição para os incautos. Número 1. Enguia elétrica. As enguias elétricas, eletroforos elétricos, são mais do que apenas criaturas de lendas e tradições. São um testemunho da espantosa adaptabilidade da vida na Terra. Estes habitantes dos cursos de água da América do Sul podem gerar cargas elétricas de até 600 volts, um arsenal usado tanto para a caça como para a autodefesa. O corpo alongado da enguia, semelhante a uma serpente, que muitas vezes chega a medir 8 pés, alberga órgãos elétricos especializados que possuem eletrólitos, ou células que produzem eletricidade. Estas células constituem cerca de 80% do seu corpo e funcionam como um taser vivo, atordoando ou matando as presas e dissuadindo os predadores. As enguias elétricas são um espetáculo, com os seus olhos vítreos e a sua pele sem escamas, espessa e emborrachada. No entanto, as suas potentes capacidades elétricas não são para mostrar. Estes impulsos de energia elétrica ajudam na navegação, comunicação e até na detecção de presas escondidas nas profundezas turvas do rio. As presas apanhadas nas suas garras eletrificadas sofrem contracções musculares involuntárias, tornando impossível a fuga. Únicas entre os peixes elétricos, as enguias elétricas conseguem controlar a intensidade dos seus choques elétricos, utilizando impulsos de menor voltagem para localizar as presas e de maior voltagem para as atordoar e capturar. Esta adaptação surpreendente não só sublinha a sua capacidade de caça, mas também a sua reputação como um dos monstros fluviais mais mortíferos. Número 2. Crocodilo do Nilo. Rivalizando apenas com o crocodilo de água salgada em tamanho, o crocodilo do Nilo, crocodilos nilóticos, é um verdadeiro monstro do rio que impõe respeito e medo. Conhecidos por crescerem até 6 metros e pesarem até 1.650 quilos, estes enormes répteis podem ser encontrados nos habitats de água doce da África subsaariana, onde ficam à espera de uma presa. Os crocodilos do Nilo possuem uma extraordinária pressão na mandíbula, capaz de se fixar com uma força de quase 5.000 libras por polegada quadrada. Esta arma potente permite-lhes esmagar ossos e rasgar carne, tornando-os predadores formidáveis. Equipados com uma boca cheia de 64 a 68 dentes cônicos e afiados, concebidos para agarrar e segurar presas em dificuldades, estes caçadores de emboscada são conhecidos pelo seu rolo da morte. Esta manobra aterradora é uma estratégia predatória em que o crocodilo rola rapidamente o seu corpo para arrancar pedaços da sua vítima. A sua incrível força, combinada com a sua natureza adaptativa, faz dos crocodilos do Nilo predadores de topo no seu habitat. Com o seu tamanho assustador, o seu poder absoluto e a sua crueldade na caça, conquistaram inegavelmente o seu lugar como um dos monstros fluviais mais mortíferos do mundo. Número 3. Crocodilo de água salgada. Espreitando nos mangais e rios salobros que se estendem desde a costa leste da Índia até ao norte da Austrália, o crocodilo de água salgada, crocodilos pirosos, também conhecido como salgado, é o maior réptil vivo e um dos mais agressivos. Os machos podem atingir um comprimento de até 6 metros e pesar até 2.200 quilos, mas espécimes maiores, não verificados, fazem parte da tradição local. O tamanho dos crocodilos de água salgada só é ofuscado pela sua espantosa força de mordida, a mais forte de todos os animais atualmente vivos. Podem fechar as mandíbulas com uma força superior a 3.700 libras por polegada quadrada. Juntamente com os seus 66 dentes concebidos para agarrar e rasgar, fica claro por que é que são predadores formidáveis. A sua vasta dieta inclui tudo o que estiver ao seu alcance: peixes, aves e mamíferos, incluindo o homem. O crocodilo de água salgada é considerado o animal mais suscetível de comer um ser humano. A sua abordagem estratégica de caça, que envolve furtividade e paciência, faz com que permaneçam muitas vezes escondidos e imóveis durante longos períodos antes de atacarem as suas presas com uma velocidade e potência devastadoras. A sua combinação letal de tamanho, força e agressividade, juntamente com a sua adaptabilidade a diferentes ambientes, incluindo habitats de água salgada, faz do crocodilo de água salgada um temido monstro fluvial. A sua reputação de devoradores de homens e de serem os mais mortíferos de todos os crocodilianos solidifica a sua posição no ranking dos monstros fluviais mais mortíferos do mundo. Número 4. Tubarão-touro. Apesar do seu nome, os tubarões-touro, tal como Sua Alteza Lucas, estão igualmente à vontade tanto no mar como na água doce, o que lhes confere um lugar único entre os monstros fluviais mais mortíferos do mundo. Foram encontrados a milhares de quilômetros rio acima, com populações notáveis a residir em rios como o Amazonas e o Zambeze.
Os tubarões-touro, que atingem um comprimento de 3,5 metros e pesam até 500 quilos, são conhecidos pelos seus corpos robustos e pelo seu comportamento agressivo, de onde deriva o seu nome. No entanto, o seu tamanho não é a característica mais arrepiante. É a sua mordidela. Estas criaturas estão entre os tubarões com maior força de mordida, capazes de exercer até 1.300 libras por polegada quadrada. A sua dieta ampla e variada inclui peixes, aves e mamíferos. São famosos pela sua técnica de bater e morder, onde inicialmente batem na presa antes de a morderem. Esta técnica, associada à sua preferência por águas pouco profundas e turvas, frequentemente frequentadas por humanos, contribui para a sua reputação como uma das espécies de tubarões mais perigosas para os humanos. Número 5. A anaconda verde, Eunectes murinus, é um dos predadores aquáticos mais formidáveis do mundo. Embora não seja a serpente mais comprida, é certamente a mais pesada. O comprimento médio de um adulto é de cerca de 17 metros, embora alguns indivíduos ultrapassem os 30 metros. O seu corpo maciço, que pode pesar mais de 150 quilos, está perfeitamente adaptado a um estilo de vida aquático. As anacondas verdes são predadores de emboscada por excelência. Ficam à espera, escondidas pela água e pela vegetação, antes de atacarem rapidamente as presas desprevenidas que vêm beber ou nadar. Possuindo poderosas capacidades de constrição, enrolam os seus corpos musculados à volta da presa, apertando mais com cada respiração da vítima até esta sucumbir. Uma característica notável das anacondas verdes é a sua capacidade de engolir presas muito maiores do que a sua cabeça. Para tal, deslocam a mandíbula, que se pode esticar incrivelmente, permitindo-lhes engolir a presa inteira. Depois de uma grande refeição, as anacondas podem passar semanas, se não meses, sem comer. Com seu enorme tamanho, força formidável e furtividade assustadora, as anacondas verdes representam a quintessência do monstro do rio. O seu domínio do reino aquático e a sua reputação como um dos maiores e mais poderosos constritores do mundo cimenta o seu lugar entre os monstros fluviais mais mortíferos. Número 6. Piranha. Encontradas nos sistemas fluviais da América do Sul, as piranhas, particularmente a piranha de barriga vermelha, Pygocentros natareri, são um dos monstros fluviais mais infames. Elas são relativamente pequenas, medindo tipicamente 10 a 14 polegadas de comprimento. Mas o que lhes falta em tamanho, compensam com a sua ferocidade absoluta e a reputação notória que as precede. As piranhas estão equipadas com uma única fila de dentes triangulares afiados como lâminas, perfeitos para cortar a carne, e mandíbulas que exercem uma força surpreendente. A sua mordida é tão poderosa que, relativamente ao seu tamanho, ultrapassa até os grandes tubarões brancos. Quando se reúnem num frenesim alimentar, a sua eficácia multiplica-se, tornando-os num espetáculo aterrador. Embora se alimentem principalmente de peixes, invertebrados e material vegetal, as piranhas são oportunistas. Durante a estação seca, quando a comida é escassa, elas são conhecidas por atacar mamíferos maiores que se aventuram na água, incluindo humanos. O seu comportamento alimentar frenético tornou-se, assim, matéria de lenda, perpetuada por contos sensacionalistas e pelo cinema. Apesar da sua reputação feroz, os ataques a humanos são relativamente raros e geralmente não são fatais. No entanto, a imagem de um grupo de piranhas a arrancar a carne dos ossos em minutos é suficiente para lhes valer um lugar entre os monstros fluviais mais mortíferos do mundo. A sua combinação de comportamento alimentar agressivo, dentes afiados e mandíbulas poderosas garante o seu lugar nos pesadelos aquáticos. A arraia gigante de água doce, Rimantura polylepis, é uma criatura enigmática que espreita nas profundezas dos rios do Sudeste Asiático. Conhecida como um dos maiores peixes de água doce do mundo, esta arraia pode atingir comprimentos de até 3,5 metros, incluindo a cauda, e pesar mais de 300 quilos. Os seus corpos achatados estão adaptados à vida no fundo do rio, onde se enterram na areia e no lodo, permanecendo escondidas de presas e predadores. A característica mais distintiva da arraia gigante de água doce é a sua longa cauda em forma de chicote, que transporta uma ou mais farpas venenosas. Este ferrão, capaz de provocar uma picada dolorosa e por vezes fatal, pode atingir 15 centímetros de comprimento. Não é apenas um mecanismo de defesa, é também utilizado para matar as presas. A sua boca, situada na parte inferior do corpo, foi concebida para se alimentar no fundo do mar. Consomem uma dieta constituída principalmente por peixes e invertebrados. Utilizando os seus grandes e largos focinhos, agitam o sedimento do fundo, expondo as presas escondidas. O incrível tamanho da arraia e a potência da sua farpa com veneno, combinados com os seus hábitos furtivos e de alimentação no fundo, fazem com que os encontros com estes gigantes do rio sejam uma experiência a recordar.
Embora sejam geralmente criaturas pacíficas, se ameaçadas, a sua picada pode causar ferimentos graves ou mesmo a morte, contribuindo para a sua reputação de monstros fluviais mortais. Número 8. Arapaima. O arapaima, ou pirarucu arapaima gigas, é uma espécie de peixe colossal originária da bacia amazônica. É um dos maiores peixes de água doce do mundo, atingindo comprimentos de até 3 metros e pesando até 440 quilos. O seu corpo em forma de torpedo e a boca grande e virada para cima são adaptações adequadas ao seu estilo de vida de alimentação à superfície. Possuindo línguas ósseas e dentes no céu da boca, podem esmagar as presas com uma dentada poderosa. Alimentam-se principalmente de peixes, mas são conhecidos por comerem pequenas aves e mamíferos. Apesar de seu enorme tamanho, o arapaima é mais uma presa do que um predador para os seres humanos. A pesca excessiva tornou-as uma espécie vulnerável. No entanto, seu tamanho, comportamento predatório e relatos históricos de ataques a humanos solidificam seu lugar no panteão dos monstros fluviais mais mortais. Com a sua aparência antiga e pré-histórica, parecem ser um testemunho vivo do espírito indomável e formidável da Amazônia. Número 9. Peixe-tigre Golias. Percorrendo os rios de caudal rápido da bacia do Congo e do lago Tanganica, em África, o peixe-tigre Golias, Hydrocinus goliath, é um dos mais temíveis monstros fluviais. É uma espécie de peixe gigantesco e agressivo que pode atingir 1,5 metro de comprimento e pesar até 154 quilos. O nome Golias capta corretamente as enormes proporções desta potência predadora. O seu atributo mais aterrador é uma boca revestida com 32 dentes afiados, cada um com 1 centímetro de comprimento e com uma forma semelhante à dos dentes de um grande tubarão branco. Estes dentes, combinados com as suas poderosas mandíbulas, permitem ao peixe-tigre Golias cortar a carne e os ossos das suas presas, que incluem peixes e pequenos crocodilos. O peixe-tigre Golias é conhecido pelo seu comportamento agressivo e pela sua incrível força. São nadadores rápidos, capazes de navegar nas correntes rápidas dos seus habitats. A sua estratégia de caça passa muitas vezes por se lançarem fora de água para atacar as aves. Apesar da sua reputação temível, são raros os casos em que o peixe-tigre Golias ataca seres humanos, principalmente devido ao contacto limitado. No entanto, os seus dentes temíveis, a sua força e a sua natureza predadora fazem dele uma das criaturas mais formidáveis dos rios africanos e um monstro fluvial indiscutível. Número 10. Hipopótamo. O hipopótamo, Hippopotamus amphibius, carinhosamente designado por hipopótamo, é um habitante icônico dos cursos de água da África subsaariana. Os hipopótamos, apesar do seu tamanho e comportamento aparentemente dócil, são um dos animais mais perigosos e imprevisíveis de África. Os machos adultos podem pesar até 3.300 quilos e medir até 17 metros de comprimento, o que faz deles o terceiro maior mamífero terrestre, a seguir aos elefantes e a alguns rinocerontes. Os hipopótamos são semiaquáticos, passando a maior parte do seu tempo na água para manterem os seus enormes corpos frescos sob o quente sol africano. No entanto, sob a superfície destes herbívoros tranquilos, esconde-se uma natureza mais agressiva e territorial, especialmente se sentirem ameaçados, ou se as suas crias estiverem em perigo. Embora os hipopótamos não saibam nadar nem flutuar, têm uma adaptação única ao seu estilo de vida aquático. Podem fechar os ouvidos e as narinas e correr ao longo do fundo do rio, uma forma estranha mas eficaz de se deslocarem na água. Número 11. Medusa caixa. Com uma elegância fantasmagórica, a medusa box, Chironex fleckeri, desliza silenciosamente pelas águas dos oceanos Pacífico e Índico, mas por baixo da sua beleza translúcida, esconde-se uma arma mortífera. Considerada uma das criaturas marinhas mais venenosas, a medusa box impõe medo e respeito em igual medida. Esta medusa pode crescer até 3 metros de comprimento, incluindo os seus tentáculos, e cada um dos seus até 15 tentáculos contém cerca de 5.000 células urticantes, que são despoletadas pela presença de certos químicos encontrados na pele dos peixes ou dos humanos. Cada célula urticante transporta um veneno capaz de provocar uma paragem cardíaca, paralisia e mesmo a morte do ser humano em poucos minutos. O seu sino, ou corpo, pode atingir até 30 cm de diâmetro e tem a forma de um cubo, daí o nome medusa caixa. Esta forma única ajuda a medusa a nadar mais depressa, tornando-a uma das espécies de medusas mais ágeis. O corpo claro e quase transparente da medusa box torna-a difícil de detectar na água, aumentando o risco de encontros acidentais com nadadores e mergulhadores. Apesar da sua natureza mortal, a medusa box utiliza o seu veneno principalmente para apanhar pequenos peixes e crustáceos. Número 12. Peixe-pedra. Enganador e venenoso, o peixe-pedra, Sinanceia, é um hábil mestre do disfarce encontrado nas regiões costeiras dos oceanos Pacífico e Índico.
Este peixe ganhou o seu nome devido à sua capacidade de se misturar perfeitamente com as rochas e corais circundantes, tornando-o o peixe mais venenoso do mundo. O peixe-pedra tem 13 espinhos dorsais afiados, cada um com glândulas venenosas. Quando ameaçado, o peixe ergue estes espinhos, e a pressão exercida por um predador ou por um pé humano desprevenido força o veneno a sair das glândulas e a entrar na vítima. Uma picada completa pode causar dores excruciantes, paragem cardíaca e, se não for tratada, a morte. Atingindo tipicamente comprimentos de 12 a 16 polegadas, o peixe-pedra é uma criatura relativamente pequena, mas potente. A dieta principal do peixe-pedra inclui pequenos peixes e camarões, que emboscam com uma velocidade espantosa, sugando a presa para a boca em apenas 0,15 segundos. Sabe-se que o peixe-pedra habita os estuários dos rios e é capaz de sobreviver fora de água até 24 horas, representando um perigo potencial para os seres humanos que podem acidentalmente pisar neles. Também são capazes de se enterrar na areia ou na lama, revelando apenas os olhos e a boca. No domínio da beleza e do perigo, o baiacu Tetraodontidae ocupa um lugar de intriga. Com os seus corpos redondos cativantes e a capacidade de se inflarem em balões pontiagudos, cativam a imaginação. No entanto, por detrás do seu encanto, esconde-se um perigo. Os baiacus possuem um mecanismo de defesa único. Podem insuflar o corpo engolindo água ou ar, transformando-se numa forma esférica com espinhos afiados que sobressaem da pele. Esta inflação faz-os parecer maiores e mais intimidantes para potenciais predadores. Para além disso, algumas espécies transportam uma potente toxina chamada tetrodotoxina, concentrada principalmente nos seus órgãos internos, que pode ser mortal para os predadores e até para os seres humanos. Embora o seu exterior possa parecer inofensivo, o baiacu está armado com mandíbulas poderosas equipadas com 4 dentes grandes. Alimenta-se principalmente de moluscos, crustáceos e pequenos peixes. No entanto, o consumo de um baiacu sem a devida preparação por um cozinheiro experiente pode levar a um envenenamento grave e até à morte. Número 14. Peixe-serra. Com seus longos focinhos em forma de serra, os peixes-serra Pristidae personificam uma graça de outro mundo. Estas criaturas notáveis encontradas em águas tropicais e subtropicais possuem uma das adaptações mais distintas e temíveis entre os monstros fluviais. A serra ou rostro do peixe-serra é revestida por dentes afiados e salientes, que utilizam como ferramenta de caça e autodefesa. O peixe-serra é uma espécie de serra que se move através da água, desorientando e ferindo presas como peixes e crustáceos antes de avançar para a matança. Os peixes-serra podem atingir comprimentos impressionantes, com algumas espécies a chegarem aos 23 pés. Apesar do seu tamanho, são normalmente dóceis e não agressivos para com os seres humanos. No entanto, a sua poderosa serra pode causar ferimentos graves se sentirem ameaçados ou se forem encontrados inadvertidamente. Tragicamente, as populações de peixe-serra diminuíram significativamente devido à sobrepesca e à perda de habitat. Várias espécies estão criticamente ameaçadas de extinção, e estão a ser desenvolvidos esforços de conservação para proteger e preservar estes monstros fluviais únicos. Número 15. Jacaré. O crocodilo, um Tractosteus spatula, é um predador antigo e formidável que reside nos rios e lagos de água doce da América do Norte e Central. Com um corpo longo e esguio e um focinho distinto, semelhante ao de um jacaré, cheio de dentes afiados, este peixe é uma relíquia viva dos tempos pré-históricos. Crescendo até 3 metros de comprimento e pesando mais de 100 quilos, os crocodilos são predadores de topo no seu habitat. As suas mandíbulas poderosas e as filas de dentes em forma de agulha permitem-lhes emboscar e capturar as presas com grande precisão. Tem uma dieta diversificada que inclui peixes, tartarugas, aves e até pequenos mamíferos. Os crocodilos têm uma capacidade única de respirar ar e água através de uma bexiga natatória especializada que atua como um pulmão primitivo. Esta adaptação permite-lhes sobreviver em ambientes com baixos níveis de oxigênio ou mesmo temporariamente em águas estagnadas. Número 16. Peixe-gato Gunt. O peixe-gato Gunt, Begarius yareli, é uma criatura monstruosa que ronda os rios do Sudeste Asiático, particularmente nos sistemas dos rios Ganges, Brahmaputra e Mekong. Conhecido pelo seu enorme tamanho e natureza predadora, este peixe-gato ganhou a reputação de ser um temível monstro dos rios. Com um comprimento que pode atingir os 6 pés e um peso superior a 150 quilos, o peixe-gato Gunt é capaz de dominar e consumir presas de tamanho considerável. Tem uma cabeça larga, mandíbulas fortes e dentes afiados e curvados para trás que lhes permitem agarrar e segurar as presas que se debatem. O que distingue o peixe-gato Gunt é a sua adaptabilidade e hábitos alimentares oportunistas.
São conhecidos por limpar e consumir carniça, o que os torna predadores eficientes e eficazes no seu ecossistema. Em alguns casos, foram mesmo registrados a atacar e consumir humanos. Número 17. Candiru. O candiru, cientificamente conhecido como Vandellia cerosa, é uma criatura notória e aterradora que assombra o rio Amazonas e os seus afluentes. Este peixe-gato parasita, muitas vezes referido como peixe-vampiro ou peixe-palito, ganhou infâmia devido ao seu horrível comportamento alimentar e às lendas urbanas que rodeiam as suas tendências parasitárias. O candiru é um peixe pequeno e esguio que normalmente atinge cerca de 5 cm de comprimento. São translúcidos e possuem espinhos perto das guelras. O que os torna particularmente temíveis são os seus hábitos alimentares parasitas. São conhecidos por entrarem nas câmaras branquiais de peixes maiores, como o peixe-gato, onde se agarram aos vasos sanguíneos e se alimentam do sangue do seu hospedeiro. Uma das histórias mais assustadoras associadas ao candiru é a crença de que ele pode nadar até a uretra de um ser humano, causando uma dor excruciante e podendo levar a complicações médicas graves. Embora os casos documentados de tais incidentes sejam raros e principalmente anedóticos, o medo do candiru tornou-se profundamente enraizado na cultura popular. Número 18. Golfinho de rio. Os golfinhos de rio, especificamente o golfinho do rio Amazonas, Eneagea francis, e o golfinho do rio Ganges, Platonista gangética, são criaturas místicas que habitam os sistemas fluviais de água doce da América do Sul e da Ásia, respectivamente. Estes golfinhos, também conhecidos como botos ou ceuces, evoluíram para viver e navegar em águas turvas e ricas em sedimentos. O que distingue os golfinhos de rio dos seus congêneres marinhos são as suas características físicas e comportamentos únicos. Tem um focinho longo característico, um pescoço flexível e visão reduzida devido à visibilidade limitada do seu habitat. Estas adaptações permitem-lhes navegar através de vegetação densa e detetar presas através da ecolocalização. O golfinho do Amazonas, em particular, ocupa um lugar especial na mitologia e no folclore. É frequentemente associado a poderes místicos e é considerado sagrado por muitas culturas indígenas da região amazônica. Os botos são principalmente peixes, consumindo uma variedade de espécies, incluindo bagres e pequenos crustáceos. Possuem dentes afiados, adequados para capturar e agarrar as suas presas. Embora os golfinhos de rio não sejam tipicamente agressivos para com os seres humanos, sabe-se que, em alguns casos, demonstram curiosidade e interagem com as pessoas. No entanto, devido à degradação do habitat, à poluição e ao emaranhamento acidental em artes de pesca, as populações de golfinhos de rio estão a enfrentar ameaças significativas. Número 19. Lontra gigante. A lontra gigante, Terranura brasiliensis, é uma criatura impressionante e carismática que habita os rios e lagos de água doce da América do Sul. Com seu corpo elegante e aerodinâmico e patas com membranas, essa lontra está bem adaptada ao seu estilo de vida aquático e detém o título de maior espécie de lontra do mundo. A lontra gigante pode atingir um comprimento de até 1,80 m e pesar cerca de 70 kg. Tem caudas longas e poderosas e um pelo denso que ajuda ao isolamento e à flutuabilidade. As suas patas com membranas permitem uma natação rápida e ágil, tornando-as caçadoras muito hábeis na água. Estas criaturas sociais vivem em grupos familiares e são conhecidas pelas suas complexas vocalizações, que utilizam para comunicação e coordenação. Alimentam-se principalmente de peixes, mas também são conhecidos por comerem crustáceos, cobras e até pequenos jacarés. A natureza brincalhona e animada da ariranha, aliada ao seu tamanho impressionante, tornou-a um símbolo de ecossistemas fluviais saudáveis e vibrantes. No entanto, as suas populações têm enfrentado graves ameaças devido à perda de habitat, à poluição e à caça furtiva. Apesar da sua natureza cativante, as lontras gigantes podem ser formidáveis quando protegem as suas crias ou o seu território. Os encontros entre humanos e estas criaturas são relativamente raros, mas é preciso ter cuidado para não perturbar o seu comportamento natural. Rãs de dardo venenoso. As rãs venenosas, cientificamente conhecidas como Dendrobitidae, são um grupo de rãs brilhantemente coloridas e venenosas que se encontram principalmente nas florestas tropicais da América Central e do Sul. Estes pequenos anfíbios, que medem cerca de 1,5 cm de comprimento, cativaram a atenção de cientistas e entusiastas da natureza. As cores vibrantes exibidas pelas rãs venenosas servem de aviso a potenciais predadores. Embora nem todas as espécies sejam tóxicas, várias possuem potentes toxinas cutâneas que podem causar paralisia ou mesmo a morte. A toxicidade de cada espécie varia, com algumas rãs a possuírem veneno suficiente para matar vários seres humanos. As toxinas encontradas na sua pele são derivadas da sua dieta,
que consiste em pequenos invertebrados, como formigas, térmitas e ácaros. Acredita-se que a sua coloração brilhante serve como um dissuasor, avisando os predadores da sua natureza mortal. Curiosamente, as tribos indígenas da região utilizaram as secreções tóxicas das rãs venenosas durante séculos. Aplicavam o veneno das rãs nas pontas dos dardos das suas zarabatanas, o que facilitava a caça.